Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Tudo bem, pessoal? Estamos ao vivo para mais uma semana e mais uma rodada aqui de lives no Black Yellow Brasil. Hoje, uma vez que não temos jogos mais para comentar, infelizmente, a gente vai fazer um balanço da temporada 2021-22. Primeira vez que a gente teve 18 semanas de temporada regular, primeira vez que a gente teve 17 jogos, 3 de pré-temporada, muita coisa aconteceu. A presença aqui de Germano Coutinho e Ricardo Rezende. E eu queria já começar com você, Germano, que não teve no nosso último episódio. Você quer fazer um balanço da temporada como um todo, assim, o que dentro do que você esperava, fora do que você esperava, o que te surpreendeu ou não? Essa temporada, na minha opinião, ela foi muito nostálgica, porque, enfim, com certeza foi a última temporada do Big Ben, com certeza ele vai se aposentar, assim, acho que não existe muita dúvida quanto a isso, então foi muito nostálgica, foi uma temporada de altos e baixos. Logo no começo a gente teve um alto muito grande, né, que foi contra o Buffalo Bills, aquela maravilhosa vitória que o nosso pass rush, nossa, dominou a partida. A gente tava conseguindo pressão com 4 jogadores apenas, negócio realmente muito absurdo. Logo depois, derrota pro Raiders, derrota de praxe, né? Porque a gente sempre perde pro Raiders. Sempre perde pro Raiders. E por aí foi. Aí tivemos uma sequência de 2 derrotas, Bengals e Packers. Depois ganhamos aquele jogo do Broncos, não sei como. Depois ganhamos do Seahawks com Geno Smith. Ganhamos do Browns, fora de casa, que talvez tenha sido, acho que, assim, a melhor vitória da temporada por todo o contexto, por toda a situação. Era um jogo que a gente não queria perder de jeito nenhum. Depois ganhamos na velha e boa cagada do Chicago Bears. Quase que eles conseguiram a virada. Empatamos com o Detroit Lions, aquele jogo terrível que a gente lembra muito bem. Perdemos do Chargers por 48-37. Quase que no final a gente consegue virar. Só, infelizmente, não deu tempo. Eu acho que se a gente tivesse mais uns 5 minutos de jogo, a gente teria conseguido virar, a gente teria conseguido ganhar o jogo. Depois levamos uma lapada do Bengals. Ganhamos do Ravens naquela tentativa de segunda de 2 pontos, né? Depois do touchdown, que não deu certo, lá deles. Perdemos do Vikings também na mesma situação do jogo do Chargers, onde a gente no final do jogo conseguiu uma arrancada muito legal, mas não deu tempo. Acho que se tivesse também mais 5 minutinhos ali, a gente tinha conseguido a vitória. Depois ganhamos dos Titans, uma vitória assim que foi essencial para a nossa temporada. Lapada dos Chiefs, ganhamos do Browns lá no Heinz Field, no último jogo do Big Ben no Heinz Field. E o último jogo, como a gente lembra da temporada regular, 16-13 contra o Baltimore Ravens. Bom, falei isso tudo para dizer que foi uma temporada muito nostálgica, como eu falei, com altos e baixos, que nos mostrou que o TJ Watt continua sendo aquele jogador dominante que a gente conhece, que o Minkah Fitzpatrick ele é essencial para o nosso time, para a nossa defesa, que o Cam Hayward é outro jogador também essencial. Nos mostrou que alguns jogadores têm regredido um pouco, outros apareceram que a gente nem esperava, feito o Pat Freiermuth, que foi maravilhoso nessa primeira temporada dele. Enfim, uma temporada nostálgica, é isso que eu posso dizer, e muito curioso para o que o futuro nos aguarda. Eu vou comentar assim de forma mais detalhada quando a gente começar a citar os jogadores em si, mas no contexto toda a temporada eu diria que realmente ela foi muito nostálgica. Tá, em termos de campanha final, assim, o Steelers terminou com 9-7-1, tava dentro da faixa que você esperava? Sim, eu imaginei que era isso. Eu, honestamente, eu só queria uma temporada com mais vitórias do que derrotas. Era a minha expectativa, era o meu desejo. Isso aconteceu. A ida para os playoffs foi um bônus. Ninguém esperava, ainda mais do jeito que aconteceu. E então eu posso dizer que eu fiquei realmente muito satisfeito com o final da temporada regular. Não posso reclamar. Isso eu lembro de antes da temporada, fiz com o Matheus, nosso amigo Matheus Cavalcante, um episódio do canal No Huddle. A gente ia prever a temporada 2021 dos Steelers e no final, assim, a gente tava conversando exatamente sobre campanha e aí ali naquela faixa 8, 9, 10 vitórias, Lucas Cisneros tava apresentando, ele perguntou, pô, pra fechar, mantendo o Mike Tomlin na média e tal, um 8-8-1, vocês assinam? Pô, assinam, mas quem vai ser esse empate? Detroit, um empatezinho com Detroit, vai, cravamos um empate com Detroit, rapaz, que Danilo, pergunta a ele os números da Mega Sena, por favor. eu acho que ele não vai revelar não, cara. Vai apostar e guardar pra ele. Mas, Ricardo, você quer refazer um balanço da temporada agora passando alguns dias do último jogo? Se alguém me falasse no início da temporada
que o Steelers, com a tabela mais difícil da NFL, foi projetada pelo que a gente viu logo no início, que a gente perderia o Alu logo no início da temporada, que o Tweet não jogaria a temporada toda, que o Juju também ficaria fora de grande parte da temporada. O Juju se machucou quanto? Contra o Raiders, não foi? Semana 5, eu acho. Então, o Juju ficaria de fora de grande parte da temporada, que a gente teria o maior volume de snaps de rookies juntando os últimos 30 anos. Se alguém me falasse que ficaria 9-7-1, eu acharia uma loucura. Sem dúvidas, uma loucura. E a gente conseguiu ficar 9-7-1 com esse time. Um ataque completamente disfuncional. Uma defesa que não conseguia parar o jogo corrido de maneira alguma. Não à toa quebrou diversos recordes negativos em termos de jogo corrido. Os linebackers regrediram bastante, principalmente o Devin Bush. A gente não tinha uma segunda linha na defesa, basicamente. E só tinha o Hayward ali na linha defensiva de jogador que era titular nos anos anteriores. Teve que fazer um aglomerado de gente ali no meio por muito tempo. Bugs, Mondou, Carlos Davis, Daniel Archibong teve snaps Daniel Archibong, enfim, o volume de jogadores de Steelers que tiveram snaps, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida em temporada regular esse ano, quebrou o recorde. Se você me falasse isso nessa temporada que a gente ficaria ou quebraria ou conseguiria ficar positivo para os playoffs, eu acharia uma loucura. E a gente conseguiu fazer isso. Como? E pode gerar um pouco de controvérsia isso. Alguns não podem concordar, eu vou super entender o ponto. Apesar de tudo, esse time no momento final do jogo para poder... Não vou falar finalizar o jogo, porque esse time não sabe de fato finalizar jogos. Mas naquele que a gente chama de situational football, aquelas situações de jogo, algo que até muita gente critica o próprio Mike Tomlin, a gente conseguia sair bem. A gente teve uma das melhores defesas na Red Zone, nem lembro, o primeiro jogo que a gente levou 30 pontos nessa temporada foi o primeiro na sequência de 40 jogos de temporada regular. A gente levou pelo menos 40 pontos. A gente levou 30 pontos, perdão. Então... Chargers, eu acho. Também acho que foi contra o Chargers. 40, Primeira vez num período de 37. 30 jogos que a gente levou mais de 30 pontos na Exatamente, mesma partida. 37. Então, Red Zone, a gente levantava o muro, geralmente. E a gente tem um Boswell, que é extremamente confiável, que aumentou até um pouco a distância do chute dele nos últimos anos, conseguindo acertar chute de 55. Algo não muito comum, que a gente não está muito acostumado a ver em Pittsburgh, mas Boswell foi lá e pronto, conseguiu. Venceu o jogo, extremamente decisivo e tudo mais. A gente foi lá e conseguiu vencer. Foi assim que a nossa temporada foi levada durante toda ela, jogando sempre no limite de tudo. No final do jogo a gente não tinha margem de erro, a gente não errava. Big Ben ia lá, arrumava jogadas, convertia as quartas descidas, converteu contra o Ravens, conseguia. Uma coisa extremamente importante, que todo ano isso tem que ser extremamente destacado, você tem que dar conta da sua divisão, são adversários que você já conhece todo ano. Você foi lá e deu conta, de 6 jogos você venceu 4. Contra o Browns, um jogo extremamente bom, terrestre, você conseguiu segurar 2 vezes para menos de 100 jardas. Que é um adversário que você já conhece. Você foi lá e venceu as 2 vezes o Browns. Então, onde tinha que jogar e ganhar, a gente foi lá, jogou e ganhou. Quando a gente tinha que... A situação era difícil, a gente não ia ganhar do Aaron Rodgers. A gente até fez um bom jogo contra o Chargers, de Justin Herbert. Teve um jogo que vários destaques ganhou do Bills, do Titans, 2 times que ainda estão disputando os playoffs atualmente. Jogos que a gente tinha que vencer, a gente foi lá e venceu, fez a nossa parte. Por isso que nunca me desce na cabeça ler gente falando que o Steelers foi de forma injusta para os playoffs. Se os outros times tivessem feito as suas partes, lembrando que tinham 2 times em posição de só vencer e entrar, basicamente. E esses 2... 3? Três. O Colts também. Não, eu tô citando o Colts e o Chargers, que não foram. O Raiders ainda foi. Ah, sim, ok. O Colts e o Chargers estavam na situação de vencer e entrar. Não venceram. Não fizeram a parte deles. Você pode ser fã o quanto for desses 2 times aí. Se é tão pomposo quanto falo, tava jogando hoje. Tava jogando agora nos playoffs. Não tão. Então, o Steelers foi com méritos. Um time bastante raçudo. Time que não se recusa a desistir, que é essa identidade do time. É a identidade do time. Essa daí. Você viu o Big Ben lá no final contra o Bengals perdendo de 41 pontos. Tava lá o Big Ben em campo. Não se recusa a sair. Ele não sai do jogo. Podia muito bem, tem todos os motivos para poder sair, que vai estar de nada. Ele não sai da parte. Então ele tem essa identidade, um time que não desiste. Jogou no limite. Estamos aqui, ó. Temporada de sucesso. Comparada pelo menos com as últimas 2 temporadas. A gente pode falar. Foi uma boa temporada do Steelers. Uma boa. Até times que você fala, ficaram a uma vitória de entrar.
esses times podiam ter tido campanhas melhores também. O Los Angeles Chargers ficou... E isso a gente fala com todo respeito, a gente sabe como é ganhar partidas na NFL. O Chargers, se era o time que merecia tanto entrar, ele não só perdeu o confronto direto na última rodada pro Raiders, mas ele, por exemplo, perdeu 41-29 em Houston, pro Texans. O Indianapolis Colts perdeu o jogo decisivo, que era basicamente pré-playoff, pra Jacksonville. Então, não é, o Steelers empatou com o Lions, portanto ele não merece entrar. É isso, a gente vai ter duelo aí nos playoffs, ou acabamos de ter, eu acho, times que perderam para o Jets nessa temporada. Titans perdeu pro Jets. Bengals perdeu pro Jets. Então, é exatamente esse o confronto, Tennessee e Cincinnati. Os dois perderam pro New York Jets, que não fez mal a ninguém na temporada, sabe? Então, eu reconheço que o nível de jogo dos Steelers não é o nível vistoso que a gente teve em várias outras temporadas. Não é aquele ataque dos Killer Bees, que tudo funcionava e era um espetáculo, e o time tinha uma potência ofensiva enorme. Não é a defesa de 2019 e 2020, que era uma chuva de turnovers, e que dificilmente você passava e tinha grandes desempenhos. Mas o time tava numa combinação de que ele foi achando vitórias do jeito dele. Também não era, eu tenho certeza que não foi o jeito que o Steelers planejou a própria temporada. O Steelers não queria entrar em jogos e ceder mais de 200 jardas corridas pra ninguém, pô. Quanto mais na quantidade de vezes que isso cedeu. Então, ganhar jogos é muito difícil na NFL, e quando você ganha e você entra em playoffs, você tem o seu mérito para fazer isso, mesmo que vire a suposta piada lá do Joe Thomas de, toma aqui seu troféuzinho de participação. Bom, tem times, ele teve carreira fantástica e nunca teve esse troféu de participação. Então, esse é mais ou menos o nosso resumo de temporada. A gente faz um lance meio melhores e piores do ano. Todo ano a gente faz aqui. Acho que a gente pode, já que a gente tá falando de sequências de jogos e tal, começar por partidas. Começar pela pior partida dos Steelers no ano, Ricardo. Para ir de encontro com o que eu já destaquei tanto domingo quanto hoje, são jogos... Se tem adversários ou jogos, você tem que dar conta, claro, sempre vai ser o jogo dentro da sua divisão. Então, a segunda partida contra o Cincinnati Bengals é um jogo que, pra mim, foi o pior do ano. Longe de desmerecer o Bengals, que tem um super time, não à toa tá aí, ainda vive nos playoffs, longe disso. Mas é um adversário que a gente enfrenta todo ano. A gente já tinha enfrentado uma vez essa temporada, enfrentou lá o Heinz Field, a gente perdeu também, uma lavada. E o segundo jogo foi ainda pior do que isso. A gente até viu o jogo contra o Chiefs, por exemplo, a gente entrou muito melhor do que entrou na primeira partida. Sei que a gente acabou tomando outra saravada, né? 42-21. Mas a gente segurou o Chiefs por 20 minutos no jogo ainda. Não conseguiu manter o Patrick Mahomes zerado por 5 campanhas. Isso é todo time que consegue fazer com facilidade. Então o Steelers fez o quê? Aprendeu com os erros do primeiro jogo, foi lá, conseguiu se ajustar. O ataque não fez nada, paciência. A gente não esperava grande coisa também dessa partida. Mas contra o Bengals a gente foi dominado as duas partidas, os 8 quartos que a gente teve. Então é algo que vale a atenção nessa temporada e, claro, para os futuros próximos. A gente vê o Ravens, o Lamar Jackson já é tradicional, famoso por não conseguir ter necessariamente bons jogos contra o Steelers. O Lamar Jackson nunca venceu do Steelers jogando contra o Big Ben, por exemplo. E nunca vai. E nunca vai. E nunca vai. É algo que isso nunca vai acontecer. O Browns, que a gente citou, sei lá, o Nick Chubb, uma das melhores OLs, ou se não a melhor OL da NFL, a gente consegue dar conta deles. Mas o Bengals dominou a gente esse ano. Então, o segundo jogo contra o Bengals foi o pior. Mantém esse daí já, mano? Você tem uma opinião diferente? Não, mantenho essa. Eu acho que realmente esse jogo contra o Bengals foi o pior da temporada, por tudo que o Ricardo falou. Eu acho que foi o jogo que nós mais fomos dominados durante o jogo inteiro, tá? Assim, realmente o jogo contra o Chiefs, que foi 36-10, também foi muito complicado nesse aspecto. O Chiefs realmente os dominou o jogo inteiro, basicamente, mas contra o Bengals, eu acho que até por ser um rival de divisão, ele foi um jogo mais sofrido. Então, eu diria que esse foi o pior, mas tenho que dar a menção desonrosa, né, ao jogo contra o Lions, aquele espetáculo de erros absurdos que culminaram no empate, que nos deu tanto trabalho nesse final de temporada, porque se tivéssemos vencido aquele jogo, provavelmente nosso caminho para os playoffs tivesse sido um pouco mais fácil, mas enfim. Dou um desconto, afinal de contas o Big Ben não jogou aquele jogo, foi o mesmo Rudolph, mas fica aí minha menção desonrosa ao jogo do Lions, mas realmente, pior jogo da temporada, concordo com a chefia, e que foi o jogo contra o Bengals, que foi 40 e pouco a 10, se não estou enganado. Enfim, foi esse aí 41. mesmo.
É isso aí. 41-10. Cara, pois eu vou deixar o voto pra esse jogo em Detroit, contra Detroit, na verdade. 16-16. Outros jogos, particularmente os dois contra o Bengals, o jogo contra o Chiefs, foi meio que um no-show, assim, um WO, assim, de nada aconteceu. Para os Steelers, nada funcionou, nada foi favorável, basicamente. Mas esse do Lions, a gente já entrou com uma sensação de, bicho, precisa ganhar esse jogo, precisa colocar uma gordura, precisa garantir uma campanha, precisa ter vitórias aonde dá pra ter vitórias. O Lions deu muita condição, mas o Steelers também deu muita condição pro Lions, e foi bola de neve, de bizarrice, de loucura e de falhas, aumentando, até que explodiu nos segundos finais lá do jogo, da prorrogação. Então, foi bem difícil. Esse vai ficar com o meu voto, embora por 2-1 fique o jogo em Cincinnati, na semana 12. Por outro lado, o que é que você vota como o melhor jogo da temporada, Germano? Quanto ao meu melhor jogo, eu vou votar em um que eu nem acho que foi assim que foi o melhor desempenho da equipe como um todo, tá? Mas por conta do desempenho da defesa e por conta de toda a expectativa que a gente tinha, eu vou votar no jogo contra o Bills, que foi o nosso primeiro jogo da temporada. Como eu falei, aquele jogo em que a defesa simplesmente dominou, que conseguiu a pressão no Bills com 4 jogadores, uma coisa assim, basicamente impensável na NFL de hoje em dia, de você consistentemente conseguir pressão com apenas 4 jogadores. Era incrível como em quase todas as jogadas, o nosso front four, ele conseguia chegar ali no Josh Allen, conseguia causar problemas. Eu lembro que nesse jogo o ataque começou daquele jeito, feito foi no resto da temporada, Big Ben lançando bando de passe com um bando de pato morto, braço fraco, aquele negócio todo. E aí, no segundo tempo, parece que o ataque deu um jeito depois do intervalo, começou a jogar melhor e conseguimos vencer por 23-17. Então, por toda a expectativa que a gente tinha, pelo desempenho da defesa e levando em consideração a força do adversário, eu diria que o melhor jogo da temporada foi esse contra o Bills. Pô, eu vou reforçar esse seu voto, Germano, porque foi realmente uma situação que parecia que o planejamento estava no caminho certo. Me lembro bem, não só Melvin Ingram apareceu como um defensive end, esse esquema todo de pressão só com 4 jogadores, mesmo sem Stephen Tuitt, já estava bem desfalcado por ali. Trey Norwood apareceu em boas jogadas, era, nossa, um calor de 7ª rodada, tá sendo usado no sufoco e tá correspondendo em vários lances, em várias terceiras descidas, tal. Tudo, para os investimentos dos Steelers, tudo tava meio parecendo funcionar ali. Então eu destaco esse jogo também. Você tem um voto diferente, Ricardo? Não, permaneço com ele. É o jogo que a gente teve mais tempo para se preparar, né? Ao longo da toda a off-season. Não sai o primeiro adversário, naturalmente já começa os preparativos. O time se preparou de forma perfeita. Não tenho a menor dúvida que o Chiefs já tá vendo como é que foi esse primeiro jogo entre Steelers e Bills para poder se preparar. O Steve Spagnuolo já tá lá buscando o que for melhor para o Chiefs. O jogo de playoffs que terá entre Chiefs e Bills. Perfeito, tudo foi perfeito. Deixou a gente esperançoso, né? Que a temporada fosse seguir daquela maneira. Uma coisa interessante é que a gente vinha questionando que o Steelers não vinha iniciando bem a temporada, mas essa temporada foi um dos melhores inícios, pelo menos em termos de primeiro jogo, né? Claro, em termos de primeiro jogo, que a gente fez contra o Josh Allen foi algo surreal. Seria ótimo se a gente conseguisse manter aquele mesmo personnel, aquela mesma unidade de jogadores ao longo de todo o ano, né? Infelizmente na NFL nada é perfeito. Não dá pra gente substituir tal jogador por outro, o nível cai bastante. Principalmente o Alualo tava naquele jogo, e o Alualo jogou bastante, jogou muito naquele dia. Se tem o Alualo no meio, mais que o Alualo não joga todos os snaps, o Hayward fica muito mais livre. O Hayward chamou muita atenção nessa temporada, naturalmente. Claro, isso aí, dedicar sua atenção a bloquear o Hayward ou o Chris Wong, claro que o Hayward. Então, o jogo contra o Bills foi algo que beirou a perfeição, que até o James Pierre apareceu bem naquele dia, tudo deu certo naquele dia, tudo. O Q Santo jogou muito bem, então... Cara, tá aí um nome que eu não escuto há muito tempo, viu? Nossa senhora. Eu tinha até me esquecido desse cara. James Pierre tava sumidaço mesmo, cara. Foi um lance meio difícil. Então, vamos continuar a sequência falando agora já de jogadores. Esse foi um ano que Ricardo até reforçou, uma das maiores utilizações de calouros pelos Steelers em toda a temporada, e foi um ano que o Steelers também precisou bastante de calouros. Não à toa, o Steelers draftou muito jogador, e eu queria saber de você, Germano, você tem algum nome que você vota como o pior temporada? Não tá difícil, não. Quer ver como não tá difícil? Ricardo Rezende, qual é o pior calouro da temporada? Kendrick Green, né? Kendrick Green.
Para vocês terem ideia do quanto o Green assim, foi mal, juro por Deus, juro por Deus. Eu parei aqui para pensar, né? Eu fui fazendo na cabeça. Primeira rodada, né? De Harris. Segunda, Pat Fairmouth. Falei, terceira, deu branco. Eu falei, rapaz, quarta rodada, Demur, Buddy Johnson. Eu pulei completamente o Green, porque realmente, nossa senhora. E assim, que fique muito claro, é muito pesado e injusto vir aqui apontar o pior rookie do ano. Com qualquer calor, é muito complicado. Mas acho que é a primeira vez que eu venho aqui para poder falar do Green, que dá pena. Ele é muito fraco. A roubada que esse cara se meteu é de dar pena dele. As expectativas que foram criadas em cima dele, lá na época do draft, falou ele tem um estilo que a OL do estilo estava precisando, estava muito soft. Ele é muito durão, ele tem todo esse estilo, toda essa marra que precisa na linha ofensiva. O Adrian Klein, o então técnico de linha ofensiva na off-season, também comentou a respeito disso. Ele dizia que era muito fã do Pouncey, então toma 53 do Pouncey, um ano depois do Pouncey se aposentar. Então fizeram assim, desse menino deram um holofote gigantesco para ele e coitado. Se a gente conseguir fazer com que ele seja uma peça de depth da equipe, uma opção de depth, já vai ser um grande lucro pra gente. Titular ele não vai ser mais. E depois do que o Tony falou essa semana, que o time jogou... O Tony não fala nada claro, né? É óbvio que o Tony não vai chegar e falar que o Creighton Green é uma bosta, é ruim, é fraco. Não vai. Mas ele falou que o Cantador time... de serpentes. Ele vai chegar e falar, não, o time jogou melhor com o J.C. Hassenauer, mas o Green vai ter uma nova oportunidade ano que vem, tudo mais. Pô, tudo aquele tem contrato, tem tudo. Então, claro, a gente vai se desfazer do cara agora. A gente não vai se desfazer dele. Vai desenvolver e torcer que ele funcione em termos de depth mesmo. Estilizamos um cara versátil, guarda center ali, tipo o próprio J.C. Hassenauer, que ele seja esse nome, seja o novo J.C. Hassenauer. O J.C. Hassenauer ano passado foi um desastre. Chorava no J.C. Hassenauer em campo. Era muito fraco. Esse ano melhorou? Se qual era o nosso referencial também? Nosso referencial de center estava muito abaixo, né? Então, infelizmente, é a primeira vez que eu falo de um rookie ruim que realmente foi ruim. Foi o Kendrick Green. Rapaz, na época, na era Black Yellow Brasil, eu acho que um calouro que a gente criticou mais do que Green, acho que nem Art Burns, cara. Foi tão no primeiro ano, na não. Temporada quanto o Green. No primeiro ano, não, jamais. Nem Terrell Edmonds, nenhum jogador do primeiro ano. Talvez o Edmonds, talvez o Edmonds, por toda a situação, todo o contexto, né? Porque a escolha dele foi uma surpresa completa para todo mundo, inclusive o próprio jogador que estava no banheiro quando descobriu que foi escolhido na primeira rodada, só estava lá por causa do irmão, mas eu concordo que, cara, o Green, ele foi muito mal. Com o Edmonds, a gente criticava mais por uma questão do seguinte: não gostamos da escolha dele na primeira rodada. Poderíamos pegar outro jogador, ele não está desempenhando o suficiente em campo para justificar a escolha dele na primeira rodada. O Green é um pouco diferente. O Green foi: esse cara não tem como jogar de titular na NFL porque ele não tem tamanho, não tem força, não tem técnica. Era essa e é essa a questão. Ele pode melhorar para o ano que vem? Pode. A gente sabe que o trabalho dos técnicos na NFL, principalmente de condicionamento físico, é muito bom. Ele pode ganhar mais massa, pode ganhar mais força, pode melhorar a técnica, e eu até espero que sim. Mas realmente o que ele mostrou nesse primeiro ano, assim, é decepcionante, porque ele simplesmente perdia em quase toda jogada. Até a brincadeira que a gente fez, que desde que o J.C. Hassenauer, que honestamente não é nada demais, não é nada de especial, até porque a gente já xingou muito ele aqui. Eu, inclusive, eu acho que era o cara que mais xingava ele, que mais não gostava dele, porque eu realmente não entendia como esse cara tava no roster da NFL, mas o Kendrick Green, todo jogo, a cada 3 jogadas em uma ele terminava no chão. Era uma coisa impressionante. E não era de um modo positivo, não era ele dando pancake no outro, era ele levando a pancake, era ele sendo derrubado para trás. Pelo menos o Hassenauer não permitiu isso, o que já foi um grande avanço, até mesmo porque a gente percebeu que a linha ofensiva ela melhorou muito depois que o Kendrick Green saiu. E olha que eu não estou dizendo depois que o J.C. Hassenauer assumiu a posição, e sim que o Green saiu, porque eu acho que colocando qualquer jogador ali que não fosse o Green, seja o Hassenauer, seja o Finney, rapaz, até o Joe Haig improvisado, eu acho que seria melhor que o Kendrick Green, sem brincadeira nenhuma. Essa situação, lembrar pra galera que também deu branco tal qual o Germano, a gente saiu com Najee Harris, primeira rodada, Pat Frymouth, segunda rodada, Kendrick Green na terceira, Dan Moore e Buddy Johnson na quarta rodada, Isaiah Loudermilk na quinta, Quincy Roche na sexta, Trey Norwood e Presley Harvin o terceiro na sétima. Acho que nenhum undrafted free agent teve aproveitamento mesmo nos Steelers, digno de nota, pelo menos. Então ficou por isso daí, mas o Kendrick Green foi bem pesado, cara. E eu reforço que
o que o Ricardo disse até, não é porque o cara automaticamente já tá estragado, descartado, toca fogo e nunca mais menciona o nome dele. É porque ele foi colocado numa situação terrível, né, bicho? Foi mal avaliado, mal desenvolvido até aqui e mal escalado, pô. Fica muito difícil entrar numa situação dessa, não à toa, assim que trocou o técnico de OL, ele já, peraí, muda esse center aqui, a gente já tem um center mesmo disponível, e vamos ver, e como o German disse, não era nada demais esse Arsenal e fez uma diferença enorme, até no visual, assim, não só de números, mas no visual. Então, Kendrick Green ganha essa fácil. Ô Danilo, só mais um adendo, assim, não, é uma situação que, assim, não mexe nada com o desempenho do Green em campo, mas que piora ainda mais a situação dele, que é o seguinte, quando a gente parar pra pensar nos outros prospectos de center que saíram no draft, principalmente o top 3, né? Creed Humphrey, que, enfim, teve a temporada maravilhosa, tá tendo a temporada maravilhosa no Kansas City Chiefs. A gente pensa no Landon Dickerson, que não foi center, mas foi titular do Philadelphia Eagles, tá lá sendo titular como guarda. E o Josh Myers, que é do Packers, que machucou, mas tá vendo também muito bem antes de se machucar. Então, assim, quando a gente pensa que a gente teve a possibilidade de pegar um desses 3 caras para ser center e não pegou, piora ainda mais a situação. É realmente muito complicado. É só reforçar que a gente teve a oportunidade na segunda e primeira rodadas, porque Landon Dickerson foi a escolha 37 na segunda, então o Steelers nem podia pegar na segunda. Josh Myers foi a escolha 62 e Creed Humphrey foi a escolha 63. Kendrick Green foi a escolha 87. Então tem essa leve diferençazinha aí. Eu ficaria mais surpreso se a gente encontrar jogadores abaixo dele que tiveram um desempenho melhor. Mas aí também é o caso de você com certeza tem jogadores selecionados abaixo que tiveram um desempenho melhor, mas de outra posição. E aí você pega outra posição, coloca outro jogador como center para poder seguir a vida. NFL tem sempre esse balanço. Você pode investir, cara, um free agent, você pode investir com draft, você pode mexer um cara de posição. Tem muitas formas de você construir o time e esse ano a gente vai ter que aprender bastante. Essas formas alternativas de construir o time não pode mais ser só por draft. E aí, a eleição que eu imagino que seja um pouco mais difícil até de votar é que foi o melhor calouro do ano. Eu abro aqui com o meu voto para Pat Frymouth. Eu sei que Najee Harris foi o grande foco dos Steelers nesse ano, ou deveria ter sido o grande foco esse ano. Tudo apontava para um time que seria muito mais baseado em jogo corrido, só que a partir do momento que Pat Frymouth entrou em campo, ele foi um jogador de um outro nível completamente diferente. Não parecia um calouro jogando ali, parecia, com todo respeito, uma reencarnação de Heath Miller. O cara que Ben Roethlisberger sempre olhava, o cara tá lá disponível, mete a bola no cara, tá a recepção, tá o ganho de jardas, tá o lance garantido. Assim que Juju machucou e ele subiu um pouquinho a utilização, ele foi muito, muito, muito bem, menos, claro, o fumble contra Detroit. Então meu voto vai pra Pat Frymouth, pra ver se dá uma chacoalhada aí na votação, Ricardo. Eu entendo a votação no Pat Frymouth, eu até votaria nele também, se não fosse a desgraça que foi o ataque sem Najee Harris contra o Ravens. Sei que o ataque já é ruim, mas sem Najee Harris mostrou ser pior. Na toa ele teve que voltar depois do jogo segurando a bola com a mão oposta, porque o ataque não estava andando. Não andava sem ele. O Najee Harris mostrou o que a gente via em alguns lances dele no college football, achando jardas onde não tinha. Isso aconteceu ao longo da temporada atrás da possível pior OL da NFL, junto com a do Miami Dolphins. Então, não tem como não votar nele. Talvez se não tivesse esse final de jogo contra o Ravens, eu super apoiaria e até concordaria com você com relação ao voto do Pat Frymouth. Foi muito maravilhoso. E é justamente por isso que, só voltando um pouco no assunto do Germano, eu não sofro por a gente não ter escolhido o center antes, mesmo com os nomes que tinham, porque esses dois jogadores são jogadores de franquia que a gente escolheu. Eu vou questionar sempre porque a gente não foi para o mercado investir em um center mais veterano, nem que se fosse para aumentar o nível de competição. Isso é o que eu vou questionar bastante. Mas não vou questionar a parte do draft, do time ter ido com o Najee Harris e com o Pat Frymouth. Então, meu voto fica com o Najee Harris. Que responsabilidade, viu? Que responsabilidade. Eu acho que não é segredo para ninguém que as nossas duas primeiras escolhas realmente a gente acertou em cheio, o Najee Harris e o Pat Frymouth. Também acho que o Dan Moore teve uma temporada muito boa para um rookie, um cara que chegou ali para ser um left tackle, que eu acho que a gente não esperava, honestamente não esperava a escolha dele, e ele foi, em minha visão, muito bem. Ele teve vários desafios na temporada e se portou muito bem, ainda mais para um cara de primeiro ano. Teve o Trey Norwood na 7ª rodada,
temporada, que, enfim, também desempenhou um papel muito interessante pra gente. O Presley Harvin teve seus problemas durante a temporada. Nesse último jogo foi muito melhor, então a gente fica, querendo ou não, com o gostinho e com a esperança para o futuro de que ele vá se tornar um punter mais preciso, mais consistente, melhor dizendo. Acho que consistente é a palavra melhor. Mas, para decidir essa parada, eu tenho que ir com o Najee Harris. Eu concordo com o Ricardo, eu acho que ele é um jogador diferenciado. Ele não é aquele jogador que vai conseguir uma corrida de 80 jardas, não é aquele jogador que vai conseguir uma corrida de 50 jardas toda hora, mas é impressionante o quanto ele consegue jardas após o primeiro contato. É uma coisa, é inacreditável. A perna dele não para. Ele tá com 2 jogadores no cangote e ainda assim ele consegue ganhar jardas e realmente ele foi um diferencial muito grande para o nosso ataque essa temporada. Nada contra o Pat Freiermuth, que foi também uma belíssima surpresa. Assim, em minha visão, eu não vou dizer que foi o melhor tight end rookie, porque, enfim, o cara de Atlanta é um absurdo. A gente sabe que ele é muito mais... O Kyle Pitts é muito mais recebedor, né? Assim, não é bem um tight end tradicional, é mais um wide receiver grande, estilo Jimmy Graham, mas não tem como dizer que a temporada do Freiermuth foi melhor que a dele, afinal de contas o cara superou 1.000 jardas. Pelo menos eu entendo que... Enfim, não vou entrar muito nesse mérito, mas meu voto vai para o Najee Harris, por tudo que ele trouxe para o nosso ataque, para a dinâmica, e principalmente quanto a esse fato que o Ricardo falou, da diferença do ataque quando ele não estava em campo. A diferença era muito grande, cara. Você botava o Ben Snell, aquela embalagem ali, não dá não. Você notava aqui com o Najee Harris, até a defesa, ela se portava de um jeito diferente. Ela respeitava mais o jogo terrestre dos Steelers, a possibilidade de a gente correr com a bola. Então, meu voto vai para o Najee Harris. Beleza, vamos falar um pouquinho de contratações, ou movimentações no caso. O que é que vocês julgam como a pior que o Steelers fez? Futuro é um desafio, né? Porque o Steelers é um time exatamente que contrata muito no mercado, né? É como se o time tivesse feito a feira fora o draft. Nem tinha muitas condições de fazer isso. Mas, ó, em defesa da nossa votação aqui, você pode colocar movimentação, em geral, você pode colocar uma saída, uma não renovação. Era exatamente isso que eu tava pensando em pôr aqui com relação ao Melvin Ingram. O plot twist pro Melvin Ingram sair da temporada foi algo assim, ninguém esperava. Que o Melvin Ingram chegou rasgando elogios pro Steelers, a Mike Tomlin falando que já sabia muito bem o papel que ele teria aqui, meio que sabendo que eu vou jogar aqui para poder recuperar minha carreira, vou ficar um ano aqui, ano que vem eu vou pro mercado muito bem cotado, porque eu sou um jogador bom. Parecia que estava muito claro para ele. E aí, quando estava próximo da janela de troca, deu a doido, não sei o que aconteceu. As expectativas dele não estavam cumprindo. Dizem que ele se achava melhor que o Alex Highsmith. Duvido muito que o Steelers não tenha dito para ele que o Highsmith seria o titular e ele seria o cara da rotação. Tenho muita certeza que o Steelers falou isso para ele, controlou qualquer tipo de expectativas. E o Melvin Ingram não é o calouro que chegou ontem na liga. Ele conhece. O Melvin Ingram estava vindo de uma lesão, uma série de lesões nos últimos anos. O jogador mais veterano, e o Alex Highsmith, um jogador novo. Então, vou citar isso, vou ficar com o Melvin Ingram, sem dúvidas. E para você ver tão absurdo foi que tem até números que mostram isso. Ele jogou um percentual de snaps maior nos Steelers do que no Chiefs. Sei muito bem que ele queria sair. Como o Mike Tomlin fala, eles não querem reféns, eles querem voluntários. É o famoso meteu essa, Germano. Qual é teu voto aí para a pior movimentação dos Steelers? Eu não sei se o meu voto vai valer, porque não foi exatamente uma movimentação nossa. Mas, como você deixou um pouco mais genérico essa votação, cara, eu acho que uma situação que machucou muito o time foi a aposentadoria do Vince Williams. Acho que machucou muito o time, porque o Vince Williams, ele era um líder da defesa, ele era um cara que estava usando o Green Dot, e foi muito inesperado, porque a gente tinha, assim, nós havíamos cortado ele, mas ele tinha retornado, todo mundo tinha ficado muito feliz com isso. O Vince Williams vai voltar, nosso problema com o inside linebacker não vai ser mais tão grande, não sei o quê. E do nada o cara resolve se aposentar, deixou um espaço gigantesco ali no meio. Ok, depois fizemos a contratação de um jogador que foi o Joe Schobert, que veio e jogou bem, mas eu acho que a gente perdeu muito, ainda mais no começo da temporada, com a aposentadoria precoce do Vince Williams. Eu não sei se vale exatamente como um voto, mas eu diria que meu voto iria para ele, para essa aposentadoria precoce. E ele foi até dispensado, né? Isso. Foi dispensado e depois retornou. E depois se aposentou.
super concordo. As aposentadorias, assim, principalmente em final de off-season, junto foi a aposentadoria, né? Mas o David DeCastro voltou pra liga desde então também. A gente viu que tava com a expectativa na OL que o DeCastro fosse jogar nessa temporada. São dois nomes que, sim, valem super ser citados. Você pode citar, Germano, o corte de Vince Williams. E aí você coloca o simbolismo de toda a questão Vince. Eu tenho uma sugestão, Danilo. Na verdade, sugestão não, é porque eu criei esse negócio porque eu queria falar desse ponto específico. Não sei se vocês vão comentar comigo, mas eu acho que a movimentação mais frustrante desse ano foi a contratação do Carl Joseph. Porque a gente tinha tanta expectativa pro cara e, assim, não deu em nada, absolutamente nada. Mal jogou. E pra mim foi muito frustrante, cara. Eu jurava que era um cara que ia chegar e ia disputar ali pau a pau com Edmonds e tal. Talvez até mesmo conseguisse virar o slot titular do time, não sei o quê. E absolutamente nada. Impressionante. E era um nome que a gente já vinha paquerando nos últimos anos. Constantemente a gente entrevistava. E era uma posição que a gente tá até buscando ter alguém com o perfil do Carl Joseph. Acho que vale citar um trio aqui, na verdade. 3 jogadores que, com experiência de NFL, que até poderiam ter ganho um pouco mais de espaço e que não ganharam, né? Além do Carl Joseph. O Anthony Miller, que nem voltou o Anthony Miller, nem contrato assinou futuro, nem nada. Já era mesmo pra ele. Jogador que fez sucesso lá em Chicago, aí depois foi pro Texas, aí foi dispensado, ia pro Jaguars, aí o Steelers chegou lá, contratou ele, e o Steven Mims, né? Steven Sims, que poderia ter, no meio dessas lesões ou tentativas que a gente poderia fazer pra poder dar um gás no ataque, poderia ter aparecido, e ele não apareceu. Ao contrário do Anthony Miller, o Steven Sims assinou o contrato para participar da off-season com o Steelers. Rapaz, eu reforço com o Ricardo o meu voto para Melvin Ingram. Eu concordo que a ausência de Vince Williams foi bem pesada, bem sentida, mesmo os Steelers tendo feito uma troca ali atrás de Joe Schobert, meio para substituir, mas não foi nem de perto a mesma coisa. Mas Melvin Ingram foi mais decepcionante do que a história de Carl Joseph, porque ele foi trazido, é um tipo de movimentação que os Steelers não faz, que é ir atrás desse veterano que completa bem, veterano de carreira sólida, de carreira até acima da média, e numa posição que você já tem jogadores e que você tá adicionando profundidade de qualidade. Perceba a diferença de Melvin Ingram pro substituto dele, Taco Charlton. Muito, muito diferente. E aí quando ele sai daquele jeito... Mais respeito com Derek Tuska, viu? Mais respeito. Eu tô falando da contratação que substituiu, pô. Peraí. E quando ele sai daquele jeito, quando ele sai por aquele valor, que foi um valor de vamos te trocar para não te dispensar, basicamente. Escolha de 6ª rodada é quase aquela compensatória de 7ª de daqui 3 anos, pô. Então foi muito, muito ruim. A substituição muito ruim. Então Melvin Ingram fica como o pior movimento. E aí, claro, a gente precisa eleger o melhor, né, Germano? Sim. Bom, eu acho que pra mim o melhor foi o Joe Schobert, cara que chegou do Jacksonville Jaguars, porque estávamos extremamente necessitados de alguém ali na posição de inside linebacker, alguém que tivesse experiência com o passe, que fosse bom contra o passe. Eu não diria que ele teve a melhor temporada da vida dele, mas foi nosso melhor inside linebacker a temporada inteira. Então, meu voto, de forma extremamente sucinta, vai pro Joe Schobert. Porra, deixa eu lembrar, precisa dar a menção de uma movimentação ruim, em partes, a renovação de contrato de Derek Watt. Foi bem ruim, tá? Gastou um dinheiro idiota que foi basicamente só pra manter a família Watt feliz. O pior que a dele foi a do Zach Banner. Vou falar do contrato, pior foi do Zach Banner. Bem justo. Mas vai lá, Ricardo, a sua melhor movimentação do ano. Eu entendo o Joe Schobert, total, claro, não dá pra gente poder apagar isso, mas eu talvez surpreenda alguns com quem foi a melhor movimentação do ano, e uma pena que a gente só tenha tido mais benefício no final, um pouco mais final da temporada dele, foi o Ahkello Witherspoon. O Ahkello Witherspoon renovou. Se a gente levou 41 pontos contra o Bengals e muita coisa em cima do James Pierre foi sacado naquele jogo e o Ahkello Witherspoon assumiu a titularidade para não sair mais. Jogou muito bem, conseguiu turnovers, conseguiu impedir recepções, enfim. Foi o melhor cornerback da equipe nessa campanha final, sem dúvidas. A gente sofreu muito com o James Pierre ao longo da temporada. Então, quando a gente olha a tabela do Steelers, após a partida contra o Bengals, a vitória contra o Ravens, derrota para o Vikings, Ahkello Witherspoon saiu bem. Vitória contra o Titans, a derrota contra o Chiefs, vitória contra o Browns e vitória contra o Ravens, foi um aproveitamento de 4-2. Diretamente relacionado ao Ahkello
Witherspoon? Claro que não, mas ele fez jogadas para que a gente pudesse ter boas condições de vencer o jogo. Se a gente gostou de ter o J.C. Arsenal no lugar de Kendrick Green, claro que a gente vai gostar de ter o Ahkello Witherspoon ali. Eu espero muito que ele volte, espero muito mesmo que ele retorne para a próxima temporada. Tá sem contrato, né? Mas eu boto aqui, lamento muito que a gente não tenha um empregado desde o início da temporada. Curiosamente, os dois chegaram aos Steelers por meio de troca e os dois valeram a quinta escolha? Uma desse ano ou do ano que vem, né? Uma de 2021 e uma de 2022, né? Correto. O Schobert foi por uma quinta, achei que tinha sido por uma sexta, mas enfim, isso não vai fazer diferença, não. É só, a gente teve que dar a quinta 2022 por Ahkello Witherspoon justamente porque tinha saído já a 2021 com o Schobert, ou o contrário, enfim. Não, a do Witherspoon é 2023 ainda. Rapaz. O Schobert é dessa temporada. O Witherspoon só na temporada que vem. É isso. Posso fazer uma menção honrosa? Faça, Cara, por favor. Eu adoro o monstro Adams, eu adoro esse cara, sério. Eu acho que ele tá ocupando o espaço no meu coração que era do Dan McCullers. Eu realmente gosto muito dele, bicho. Eu adoro quando, meu irmão, eu adoro quando a gente vê aquele gordo correndo, velho, no campo, assim, desesperado pra tentar fazer o tackle. E ele fazia muito isso, cara. Assim, falta de esforço dele não foi. E ele foi bem na temporada, ele foi bem. Realmente eu gostei muito dele. Então, fica a minha menção honrosa aí pro monstro Adams. Por mim, tanto ele como o Witherspoon tinham o contrato aí renovado, eram oferecidos amanhã uma renovação, porque eu acho que eles mereceram bastante. Veja só, a gente vai ter que sair com um nome só, certo? Na votação. Então, nesse caso, a gente tá entre Joe Schobert e Ahkello Witherspoon. Meu voto vai pra Witherspoon. É o cara que é muito, não só rendeu bastante esse ano, como fica com aquela impressão de que você pode manter pro ano que vem. Até porque Joe Schobert, embora tenha contrato, é um contrato bem pesadinho, a gente pode falar dele mais tarde. O meu voto oficial é para uma situação em que o Steelers tinha uma necessidade no mercado, foi ao mercado ver quem era o jogador disponível que cumprisse essa posição, e ele cumpriu do jeito que o Steelers queria, de um jeito ótimo, e esse jogador é Miles Killebrew, o Special Teamer. Justíssimo, extremamente justo, um absurdo. O Miles que não tá indo pro Bowl, recebeu voto para o Pro, absurdo. É mais daquelas cadeiras cativas do Pro Bowl, né? Tem que ter o Matthew Slater lá do Patriots. Matthew Slater. Tem que ter, sempre. Mas quantos jogadores bloquearam 2 punts na mesma temporada? Não faço a menor ideia. Gigante. Até se você levar em consideração, sei lá, custo-benefício e tal, meu Deus do céu. O que prioridade para voltar. Teams, altíssimo nível. Então, Miles Killebrew é meu voto, mas na hora do desempate aqui, eu troco meu voto de Killebrew pra Ahkello Witherspoon. Por fim, a gente chega pra melhor jogador, pior jogador. Nessa eu vou inverter. A gente começa por melhor, porque é ridiculamente fácil que o voto é de TJ Watt. Não tem nem como discutir isso. Não há nem como discutir isso. Não tem comparação. Não tem segundo lugar na votação. É nesse nível. Unânime. Igual a votação lá do... Ele foi eleito unânime, né? All Pro. Unânime, melhor jogador da temporada. Eleito pelos jogadores do Steelers e pelo 3º ano consecutivo. Nem sei qual foi o último jogador do Steelers que ganhou 3 vezes consecutivas a votação dos próprios jogadores para ser o melhor jogador da equipe. Não faço a menor ideia quem seja. Tem aqui... Saiu quando ele foi, mas eu não lembro. Vou pesquisar aqui. Perfil da assessoria de imprensa do Steelers. E aí, no gesta, eleger com muita dor no coração que foi o pior jogador do Steelers para esse ano. Eu também acho que não tem muita discussão, não. Eu não quero o Kendrick Green porque ele é calouro. Não, mas aí você realmente acha que teve alguém que foi pior que ele? Esqueça o fato de ser calouro, esqueça o fato de ser calouro. Se a gente tirar ele como calouro, o voto deveria ir para Devin Bush. Exatamente, Danilo. Meu voto iria para Devin Bush. Vou dar uma colher de chá pro calouro. Eu acho muito injusto sempre ter que... Eu sei que o Kendrick Green foi muito, muito, muito mal, mas vai ter aqueles 10%, ele é calouro. Você não espera isso. Mas Devin Bush, tipo, início da temporada até entendi, tudo mais, voltando de lesão. Vamos dar um tempo para ver se o Devin Bush volta à sua boa forma, mas não voltou. Machucou o time bastante, ele não ter voltado. Então, eu vou tranquilo, preciso tranquilo no Devin Bush como o pior jogador da temporada. Que é uma pena. Escolha top 10 de draft. Eu não consigo deixar de ir no Green. Não consigo porque
assim, o fato de ser rookie, beleza, tudo bem e tal, mas eu acho que ainda assim, comparado com Devin Bush, que foi o voto do Ricardo, eu acho que o Green foi muito pior. Muito, muito, muito pior, muito pior. Realmente eu acho que a distância dos dois foi gigantesca. A gente tem, assim, tem outros jogadores que a gente poderia dar um voto. Assim, eu vou dar uma menção desonrosa aqui. Não é nem pior exatamente jogador, até porque ele nem jogou, mas eu tenho que dar esse voto pro Anthony McFarland Jr., né? Porque, cara, impressionante como na pré-temporada eu finalmente achei que o cara ia jogar bem. Ele tava indo, assim, tava indo no gap certinho, sendo um change of pace back. Do nada, o cara teoricamente se machuca ali, né? Supostamente, e não joga a temporada inteira. Sempre nativo, aquele negócio. Assim, eu fiquei muito, muito decepcionado com ele. Claro, nunca que ele ia ganhar o pior jogador, até porque ele nem jogou. Mas eu tenho que dar essa menção desonrosa. Mas meu voto, com certeza, vai pro Kendrick Green, porque a diferença dele pro segundo pior, que no caso seria o Devin Bush, vamos dizer assim, acho que é muito grande. Eu acho que faz o fato dele ser um rookie não importar tanto, porque realmente ele foi uma discrepância muito grande, em minha opinião. Ricardo, eu achei a lista da votação interna dos Steelers de os melhores jogadores, e TJ Watt é o primeiro a ganhar 3 vezes seguidas em toda a história. Rest my case. Então... E vai ganhar no fim de novo, e no outro ano de novo, daqui a 3 anos vai ganhar de novo. Eu não faço a menor ideia. Pra aquecer a off-season. Daqui a 3 anos eu acho difícil, Ricardo. Daqui a 3 anos eu acho difícil, porque aí quem vai ganhar vai ser o Dino Tomlin. Dino Tomlin, nossa escolha de draft. Eu quero trazer uma reflexão preocupante sobre o Steelers. Preocupante não sei até que ponto também. Mas eu acredito que todo time que passa por um processo de renovação, a gente vai ter eventualmente essa conversa. Qual o próximo jogador fora Minka Fitzpatrick que vai ganhar um mega contrato do Steelers? Longo prazo. Juju você não considera mega contrato. Quando você diz mega contrato, você diz o cara que reseta mercado. Exato. Nenhum. Exato. Não vejo nenhum. Aquelas renovações bem tranquilas, bem burocráticas. Aliás, né? Resetar mercado pode ser na G, se o Steelers quiser resetar um mercado de running back. Mas aí teria que ser uma lealdade imensa. Exato. E ainda assim vai demorar, né? Porque o primeiro ano dele agora, ele tem mais pelo menos 3 anos, com a opção de 5º ano. Então, se tudo correr bem, a gente tá falando de um negócio daqui a 4 anos. Então, ainda tem um bom tempo pela frente. Aquela negociação que tira o sono de todo mundo. Né? Eu vou deixar de dormir para poder acompanhar essa negociação. TJ Watt não saiu. E aí? Que confusão é essa? Vai ter um tempo de paz com relação a isso, viu? Quero dizer nada não, mas se o Omar Kane quiser assumir um cargo de GM pela liga, não teria tempo melhor para ele do que agora. Ele vai ter paz. Vai ter paz por um bom tempo aqui. Para não ficar brincando com o Kane. Eu tenho sugestão. Eu tenho uma sugestão. Sugestão não, eu tenho um apontamento para fazer. Poderia ser o Stephen Tuitt. Se ele não tivesse esse problema, eu acho que poderia ter sido ele, porque... Não sei se vocês vão lembrar. Resetar mercado, Germano? Cara, é porque resetar mercado é complicado, porque tem o Aaron Donald, tem vários jogadores assim. Mas eu acho que o próximo, talvez, mega contrato que a gente visse, podia ser o Stephen Tuitt, e eu vou dizer o porquê. Não sei se vocês vão lembrar, mas ele, além de lidar com várias lesões, antes dele se machucar na temporada 2020, ele estava sendo o melhor jogador da defesa. Melhor que o Cameron Hayward, melhor que o TJ Watt e melhor que o Minka. Eu lembro disso claramente. Ele estava sendo o melhor jogador da defesa. Tô dizendo que isso iria acontecer? Não, assim, não tô cravando, não. Mas é apenas um apontamento que existia essa possibilidade. Uma pena que as lesões ocorreram e também as questões extracampo, né, da infeliz morte do irmão dele. Mas eu acho que ele era um jogador que tinha esse potencial. É porque resetar o mercado é complicado, porque é muito difícil de resetar um mercado. Mas assim, aquele... Não digo resetar mercado não, mas ser um jogador que é top 5 da posição. Vai ser top 5 pago da posição. Cara, eu achava que ele tinha esse potencial. Eu honestamente achava que ele tinha esse potencial. Porque, como eu disse, ele estava sendo o melhor jogador da defesa. O melhor, ponto. E a gente tava falando de 3 jogadores nível All-Pro. Minka, TJ Watt e Cameron Hayward. E ele estava sendo o melhor. Eu realmente acredito que ele tivesse esse potencial. Se ele ia alcançar isso ou não é outra história. Mas eu acho que potencial ele tinha, sendo muito sincero. Se a gente pensa que o Hayward é All-Pro, que é talvez o segundo melhor defensive tackle da liga, apenas abaixo do monstro e do alienígena, que é o Aaron Donald, poxa, se a gente tinha um DT que estava jogando melhor que o Hayward toda a semana, uma semana após a outra, tendo mais destaque, tendo mais impacto no jogo, eu acho que é no mínimo crível de pensar que talvez, ou melhor, eu acho que é crível pensar que existia essa possibilidade dele
chegar nesse nível. Eu não acho que é loucura de minha parte achar isso, assim, eu não acho que é uma aventura e dizer que, poxa, eu tô sendo muito clubista e tal, não. Eu acho que diante disso ele tinha sim essa possibilidade, mas infelizmente não se concretizou e dificilmente se concretizará. Pra gente fechar esse nosso momento de votação, eu lembrei de duas categorias que andam juntas e que foram perguntadas várias vezes nas nossas lives pós-jogo. Fechando esse momento do programa, Germano, uma surpresa e uma decepção da temporada. Tá, eu vou tentar, então, falar de algo que a gente já não comentou, porque decepção para mim foi o Kendrick Green, né? Então, vou tentar pensar um pouco mais fora da caixinha. Bom, surpresa. Norwood. Trey Norwood, eu acho que a nossa escolha de sétima rodada, o nosso safety, ele foi uma boa surpresa. Sim, teve seus erros, teve seus problemas durante a temporada, um jogador ou outro que ele foi queimado. Mas, cara, uma escolha de sétima rodada, a gente não espera absolutamente nada. Assim, uma coisa muito rara de acontecer, da gente ter um jogador de sétima rodada que tá rendendo. Ele terminou a temporada basicamente como titular, porque a gente sabe que nós jogamos no nickel muitas vezes, no dime, então assim, ele entrava muitas vezes em campo. Eu acho que a minha surpresa vai por Norwood, pela produção que ele teve comparado com o número da escolha de draft que ele foi, na sétima rodada. Pensando aí, Ricardo, você tem uma surpresa e uma decepção? Saí um pouco da caixinha também, com relação a tudo que a gente já falou aqui no programa. Esse nome não foi citado, deveria ter sido citado exatamente por agora, né? Citar menções honrosas. A surpresa, o desenvolvimento do Zach Gentry. Muito bom, muito positivo o desenvolvimento do Zach Gentry. E Zach Gentry se tornar o TE2, uma escolha de quinta rodada, pela maneira como ele está se mostrando ser, super paga a escolha já. O Gentry estava há um ano para ser implorando pra gente, pedindo para ele ser cortado, porque ele não fazia nada. E ele melhorou bastante o Zach Gentry. Foi ouvido no ataque, bloqueou muito bem, finalmente dando o tamanho dele para isso. O Mike Tomlin, ao longo da temporada, o elogiou bastante, inclusive, pelo trabalho que ele fez com relação a ganhar massa. Era um jogador que ficou a off-season todinha nos centros de treinamento do Steelers, foi reconhecido por todos os preparadores físicos e compensou ao longo da temporada. Quando o Eric Ebron caiu, mesmo quando o Eric Ebron não estava, ainda estava, a gente viu o Zach Gentry aparecendo bem. Na CTE2, nos moldes que foi o Matt Spade, por muito tempo aqui no Steelers, o Zach Gentry está no caminho assim, incrível, tá muito bem no caminho. Muito seguro recebendo bolas, ele não era muito envolvido no jogo aéreo, muito seguro essa temporada, nos bloqueios. Teve programa que a gente tava rezando para o Steelers entrar com o 12 personnel, né? Botar ele e o Muff para poder bloquearem, para poder ajudarem. E era quando a gente tinha algum tipo de esperança. Então, o Zach Gentry é o nome, o Trey Norwood, sem dúvidas, é outro nome também que merece ser citado, mas eu fico com o Zach Gentry. E... Opa, por favor, Germano. Eu tenho que interromper porque eu vou completar, porque eu lembrei de um que eu tô impressionado de como eu não lembrei disso. Eu realmente tô impressionado e a gente não citou o nome dele hoje. Deontay Johnson. Não citamos, por incrível que pareça. E pensando fora, assim, um pouco fora da caixinha, minha decepção vai para ele, porque pelo que a gente esperava dele dar aquele passo, ainda mais depois da temporada de 2020, onde ele teve muito problema com drop. No começo da temporada, ele pareceu melhorar nesse aspecto, ele pareceu estar um pouco mais seguro, mas essa segunda metade da temporada, ele regrediu. Ele começou a ter muito drop, a gente viu isso nesse último jogo, viu também nos jogos anteriores, falta de concentração, coisa e tal. Então, a minha decepção, pensando um pouco fora da caixinha, vai para ele, porque a gente esperava muito dele, a gente esperava aquele passo, ainda mais depois que o Juju se machucou, a gente pensou, pô, agora o Deontay Johnson vai realmente virar o wide receiver número 1 incontestável do time, vai ser o cara que vai receber 100 bolas na temporada, que vai comandar o ataque aéreo, não sei o quê, e a gente viu que não foi exatamente isso. Ele é muito bom, ele tem muito potencial, mas é muito frustrante assistir-o jogar com esse problema de drop. É um cara que hoje, final de temporada, eu não consigo confiar nele. Eu não consigo confiar nesse cara para naquele momento de final de jogo, naquela terceira para 10, a gente jogar a bola para ele e ter a certeza que ele vai fazer a recepção e vai conseguir a conversão. Infelizmente, eu não consigo confiar. Então, por isso, pensando fora da caixinha, a minha decepção, eu indico ele. Mas continue aí, cara. Só porque eu lembrei. Essa mesmíssima descrição é a minha decepção, é Chase Claypool. É exatamente isso daí. Entre os dois, eu ficaria mais com o Claypool também. O Deontay Johnson, eu super entendo ele ser decepção, mas acho que esses momentos finais de temporada acabam acentuando e atenuando bastante a temporada que ele fez. Que até poucas semanas atrás ele não tinha nenhum drop na temporada. E aí foi só ele não ser selecionado pro Pro Bowl, ele ter sido considerado, começou a postar besteira no Twitter, e aí o psicológico dele foi pra Marte.
Rapaz, E aí eu então super entendo. não consideraram alguns drops dele no começo da temporada, porque eu lembro claramente de drops que ele teve. Então acho que não consideraram, mas enfim, isso aí também não vem muito ao caso. Mas esse stat de que ele não teve nenhum drop, rapaz, pra mim, fico muito surpreso. Porque eu lembro de várias jogadas que eu considerei drop e parece que não foram computadas. O Pro Football Reference, o Pro Football Focus, eles analisam o drop meio que de forma muito, muito diferente mesmo quando eles trazem. Tem muitas situações que o passe do QB é ruim, um considera drop e o outro não considera, porque acha que a bola foi uncatchable, dá pra pegar, não é considerado necessariamente um drop. Mas sem focar, assim, mesmo levando em consideração, se você considerar que ele teve uns drops, ele tava tendo uma temporada muito segura. Primeira temporada dele de 1.000 jardas, ele tava se saindo muito, muito bem. Contra o Ravens, pô, ele foi decisivo no quarto na vitória, no Heinz Field. 1.000 jardas, 8 touchdowns pro nível de ataque aéreo que a gente teve. Ah, ótimo. Mas me decepcionou o Deontay Johnson, nem o Chase Claypool. Assim, quero sair um pouquinho da caixa também, mesmo jeito que eu fui com o Zach Gentry. Como surpresa, eu quero ir na decepção. Não quero citar um jogador, pode ser até um pouco injusto com a unidade como um todo. Então eu vou chamar a atenção das cabeças da equipe no nome do seu Kevin Colbert, que foi a falta de reforço na OL. Como é que você dá uma OL daquela pro seu quarterback de 39 anos que não consegue nem andar direito mais? Foi algo assim. E eu não tiro a fanfic da minha cabeça. Isso é fonte, vozes da minha cabeça. Ninguém falou isso, mas eu não tiro da minha cabeça que Kevin Colbert fez do inferno pra poder tirar a Big Ben da time na última temporada. Mas o Arturo não ia deixar, a Tole não ia deixar, mas Kevin Colbert tava doido. Fez de tudo pra que Big Ben não voltasse nessa temporada. Vai voltar? Então vai ter que aceitar um contrato irrisório pelo que você já ganhou. Você vai querer ganhar esse contrato irrisório? Bota o quanto você quiser aí, o quanto a gente tiver bom, 1 milhão por mês, 12 milhões aí, contrato anual, contrato de quarterback mediano, jogo de forma voluntária se quiser. Tem que ter o contrato, né? Então bota o contrato aí pra mim, tudo bem. Vou dar uma OL horrível pra você. Você quer uma OL horrível? Eu joguei com piores. Não jogou, né? Claramente sabe que ele não jogou com piores. Então, pra mim, Kevin Colbert teve um compromisso de não ter Big Ben de volta e ele se morde até hoje porque Big Ben voltou. Porque se Big Ben tivesse passado na temporada passada, ele provavelmente já ia se articular pra um quarterback ou alguma coisa assim, ia fazer a passagem de bastão agora, ia curtir a vida dele. E agora ele tá vendo que tá com trambolho do tamanho do trem aqui pra ele poder resolver. Por isso que tá esse, sai ou não sai? Sai depois do draft, vai ser depois do draft, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Mas Kevin Colbert negligenciou a posição de linha ofensiva, fez questão disso por conta que Big Ben voltou. E se perguntarem para Kevin Colbert no off-topic, por que você não reforçou ele? Porque eu tive que alocar 12 milhões para Big Ben voltar. Ele vai responder isso no off. Na frente de todo mundo ele não vai responder. Mas não tem que me tirar da cabeça que Kevin Colbert não queria que Big Ben voltasse nessa temporada. Como Big Ben tem mais moral que o Kevin Colbert, então... E se eu contar pra você que por movimentações de cap, oficialmente a gente pode ter Ben Roethlisberger se aposentando depois de Kevin Colbert. Seria poético, não seria? Extremamente. Para quem não acompanha tão a fundo, tecnicamente o Steelers pode fazer uma reestruturação ainda do contrato de Big Ben, abrindo mais o espaço, acho que uns 3 milhões? Não, abre uns 7 e ficam 3, ou coisa nesse nível aí. E aí Ben oficialmente só se aposentaria em junho e Colbert se aposentaria depois do draft, começo de maio. Então tem essa diferença aí. Posso estar falando uma grandiosíssima besteira, uma gigantesca besteira. Pelo que eu li a respeito disso, Big Ben tem um void years, né? Que o Steelers fez para poder brincar com o cap. Tem um void years do Big Ben, que inevitavelmente o Big Ben vai contar pro cap esse ano. Então basicamente o que você faz? Vai contar pro cap, assina um contrato simbólico com ele e ele se aposenta depois de junho. Que aí, em vez de abrir o cap hit ser de nem sei quanto é, acho que é 3M, o 7M, passa a ser de 3M aí, 3 milhões, alguma coisa assim, não tenho detalhes. Mas seria uma aumentação simbólica para você poder reduzir o contrato o impacto do void years do Big Ben esse ano. Seria poético mesmo. Bom, eu já dei meu voto pra gente fechar a eleição aqui de decepção pra
Chase Claypool, nesses moldes que a gente comentou. E a minha surpresa, parecido com o voto de Trey Norwood, de Germano, é Dan Moore. Tudo que a gente falou de Kendrick Green, foi mal avaliado, mal preparado, colocado numa roubada e tal, Dan Moore entrou numa roubada também. Ser left tackle titular dos Steelers diante de um quarterback sem mobilidade, 39 anos, etc, um time preparado pra correr e tal, é uma roubada pesada. Mas ele entrou left tackle. E o nível de competição altíssimo que ele tem que enfrentar ao longo desse ano. Gente, o calouro de quarta rodada saiu com Myles Garrett no bolso. Ele teve que enfrentar uma linha com Kendrick Green. Só isso já, na minha opinião, já basta. Sinceramente. E o Steelers fez o inferno na vida dele, né? Deixando ele contra Myles Garrett sozinho, não dava uma ajuda pro menino. Vai amadurecer na marra. E não à toa ele terminou a temporada com o Big Ben falando. Esse menino pode vir a ser um left tackle por longo prazo. Eu não considero left tackle need pra próxima temporada, não. Eu vou sorrindo com o Demore. Pra linha ofensiva, sorrindo, de orelha a orelha. Tô felizaço com o Demore, left tackle. Eu quero outro Demore, pro lado esquerdo, no caso. Eu preciso de outro. Ou melhor, pro lado direito. Pro lado direito. Lado direito. Eu quero outro. Se me der um clone dele, eu fico feliz. Schultz estreou na liga. Ele tinha como o right guard, estreou como right tackle, tinha como right guard ao lado dele David De Castro. A gente não precisa comentar o quão incrível é De Castro. Demore estreou uma rotação ali de Kevin Dotson, com todo respeito a Dotson, ainda é super jovem na liga, com Leglu, com Joe Haig improvisado, com Hassenauer, PJ Finney, essa galera rodando aí, pô. E ele nem era esperado, ele era um projeto, chamam de projeto, né? Tem um upside bom e tudo mais. Ele foi escolhido para ser o que chamam lá de swing tackle, né? Ser o reserva imediato para as duas posições de tackle. Mas aí o Zach Banner não se recuperou muito bem no training camp durante a off-season. O Schultz se manteve como right tackle. Seria, no caso, a expectativa é que o Zach Banner seria o right tackle e o Schultz o left tackle. Com a lesão a não recuperação do Zach Banner ainda, botaram o Schultz para right tackle, tem mais experiência e tudo mais, joga o calouro lá para left tackle e vamos ver durante a temporada como é que fica. E ele, ao contrário do Kendrick Green, agarrou o rojão muito bem. Menino excelente, ótimo. Estou muito satisfeito com ele por enquanto. Exatamente. Danilo, posso dar uma sugestão de reconhecimento? À vontade. Ou movimentação? A gente teve muita movimentação de comissão técnica essa temporada. Chegou um técnico de quarterback de cornerbacks novo, chegou um técnico de quarterback novo, chegou o Grady McBrown para ser técnico de cornerback, perdão. O Mike Sullivan chegou para ser técnico de quarterback. A gente recebeu o Alfredo Roberts para ser técnico de tight end. A gente teve o Adrian Klein chegando para ser... ele já era do ensino promovido para ser técnico de OL e depois assumiu o Chris Morgan na posição. Matt Canada virou coordenador ofensivo. Então, movimentação na comissão técnica teve muita movimentação. Qual foi a melhor e qual foi a pior? Tem um universo amostral aqui para poder considerar. Bom, é difícil. É muito difícil dizer quem foi a melhor e quem foi a pior. Eu acho melhor fácil. Eu acho melhor tranquilo desse filme. Eu vou começar pelo pior, mas por uma única razão. Eu acho que quando os Steelers são uma franquia que ela é conhecida por uma questão de ter uma longevidade muito grande de head coach, de ser uma equipe que assim faz poucas movimentações dentro da temporada, questões de técnicos, de coordenadores ofensivos, defensivos e tudo mais. Quando você tem um técnico de linha ofensiva que ele sai no final da temporada, faltando 2, 3 jogos para acabar a temporada, uma coisa que eu acho que é inédita, pelo menos nos últimos 10 anos. Eu não lembro de um técnico, de alguém da comissão técnica sair da equipe no meio da temporada, eu realmente não lembro. Eu tenho que dar meu voto para ele, eu tenho que dar meu voto pro Sean Sarrett, que não é normal isso acontecer. Teve alguma coisa de errado. Assim, eu até vi um report... Perdão, Sean Sarrett ou o Adrian Klein? Não, o Sean Sarrett. Peraí, Sean Sarrett saiu antes da temporada. Né? Isso, Sean Sarrett antes da temporada. Adrian Klein foi o assistente dele que assumiu e partiu agora para Oregon. Tô ficando doido, exatamente, o Adrian Klein. Justamente, assim, se o cara sai antes da temporada, uma coisa que eu não lembro de ter acontecido antes, eu tenho que dar meu voto pra ele. Porque pra liberarem, teve alguma coisa de errado. E o desempenho da linha ofensiva durante a temporada, a gente tem que recair sobre ele, porque ele era o técnico responsável pela unidade. Então meu voto vai pra ele. O legal é que, assim, a linha ofensiva tá sendo maltratada nesses últimos anos, né? Depois que o Munchak saiu, tá complicada a situação. Esse foi um bom voto pra pior mesmo, Germano. Eu vou até reforçar porque
É uma situação bem, bem inédita. E o melhor, eu imagino que, por Ricardo ter dito que foi bem fácil, eu vou reforçar o meu voto aqui, Alfredo Roberts, tight end. O que a gente viu de Pat Frymouth e a evolução de Zach Gentry, pô, difícil. De um cara que a gente criticou até por os Steelers não ter ficado com Kevin Rader ao final da pré-temporada e ter ficado com ele. E o que ele foi no final da temporada, porra. Seria o Alfredo Roberts mesmo, maravilhoso. Ele já trabalhava com o Pat Frymouth antes de chegar aqui, então ele era técnico no Chargers, mas fazia muito trabalho antes de off-season, né? Muita gente fazia esse trabalho de off-season com alguns técnicos, que consultoria, né? Fazer uma rendinha extra. Ele já trabalhava muito com o Pat Frymouth. Alfredo Roberts foi maravilhoso. E pior, eu fico também claro, com o Adrian Klein. Botei esperança nele, fiquei achando que ele poderia recuperar, até porque ele é um ex-jogador vitorioso na NFL, campeão do Super Bowl com o Patriots e tudo mais, e eu sentia que o que faltava muito além de técnica, claro, óbvio, mas faltava muito espírito na linha ofensiva do Steelers. Então, ter aquele cara que era jogador, que desse experiência de jogo mesmo, poderia ajudar, poderia contribuir. Isso não aconteceu, como a gente claramente viu, né? Ele conseguiu regredir ainda. E aí, quando o Chris Morgan entrou, você pode atribuir a evolução, claro, a saída do Kendrick Green, a entrada do J.C. Hassenauer e tudo mais, mas houve uma evolução e eu acredito muito que o Chris Morgan ficaria chocado se o Chris Morgan não for promovido para ser técnico de linha ofensiva, para desespero de muita gente. Não acho mal nenhum, até porque se for pro mercado não seria alguém com um perfil muito diferente do Chris Morgan que viria. Chris Morgan tá aqui há menos de um ano, bem dizendo, né? Seria um perfil diferente do mercado que você iria atrás se não é o Chris Morgan, a não ser que haja uma oportunidade ímpar. Quando o Mike Munchak ficou disponível no mercado, era uma oportunidade ímpar que você tinha. Você vai atrás de um cara desse. Mas se não for... Como é o nome lá do técnico de linha ofensiva do Browns? Nem lembro o nome. É Bill Callahan. Se não for Bill Callahan da vida, se não for o Mike Munchak, se não for um Scarnelli, que é da vida lá do Patriots, já tá aposentado. Mercado de técnico de posição não é o que a gente conhece a fundo. Não acho que seria algo muito diferente do Chris Morgan, não. Então, eram problemas com ele sendo promovido para ser técnico de linha ofensiva do Steelers. Perfeitamente. Grande lembrança, Ricardo. É isso, jovens. Então, a gente fecha por aqui. Na semana que vem, eu vou ser bondoso com as pessoas que estão ao vivo com a gente aqui e vou colocar o spoiler do que é que a gente tem para a semana que vem. Free Agency. A gente vai discutir quem são... Meu Deus, não tão zoom aqui, ó. Quem são os caras que ficam, quem são os caras que saem, o que é que o Steelers vai fazer, quem é o próximo quarterback do Pittsburgh Steelers. Tá completinho a lista aqui. Todo ano a gente faz essas decisões aí para o time. Fiquem ligados. Posso dar outro spoiler, Danilo? Por favor. Eu tava lendo hoje de tarde. Vai ser a off-season que o Steelers vai ter mais espaço no cap desde que o salário cap foi criado. Tem muita coisa pra fazer, meu amigo. Da mesma forma que tem muito espaço de cap, tem muito espaço no time também. Tem muita possibilidade de melhora. Tem um buraco do tamanho de um relógio internacional famoso aí. Então a gente tem muita coisa pra... O Steelers tem muita coisa pra decidir, a gente tem muita coisa para comentar. Então voltamos na semana que vem. E existe uma enorme probabilidade que neste mesmo horário e dia, né? Mas a gente comunica a vocês quando vai ser. Então, grande abraço. Pittsburgh's gone to the Super Bowl.